Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre a importância da preservação dos ambientes naturais para a sociedade e apresentaremos o Parque Municipal Henrique Hessler, o Parcão de Novo Hamburgo. Meu nome é Thiago Tomé e eu sou guia de turismo. As reservas naturais são certas áreas protegidas e voltadas para a preservação da vida selvagem, flora, fauna ou alguma característica geológica. Essas áreas servem para proteger os ecossistemas originais e para servir para pesquisas científicas. Afinal, fornecem alimentos, equilibram a temperatura, controlam o efeito estufa e muito mais. Além de constituírem paisagens naturais deslumbrantes, a preservação deve fazer parte do cotidiano de todos. Uma relação mais harmônica com a natureza é sempre possível. De extrema importância para a sobrevivência humana, as reservas naturais são a fonte primária de subsistência e a manutenção da vida. Além de todos os benefícios para o planeta, como regulamentar o clima, as unidades de conservações brasileiras desempenham fundamental papel no desenvolvimento do país, como fonte de pesquisa, bens e serviços. Dada a intensa diversidade biológica dos ecossistemas brasileiros, a manutenção e a preservação dos recursos naturais estão estritamente relacionadas com o progresso e desenvolvimento econômico e social do Brasil. A conservação da natureza tem enorme potencial de desenvolvimento socioeconômico, sendo o turismo uma das atividades com maior capacidade de proteção ao meio ambiente e geração de renda e empregos. Ao atrair pessoas para conhecerem de maneira responsável paisagens e belezas naturais do país, o setor um dos mais impactados pela pandemia de Covid-19, mostra que é possível unir esses dois pontos. Uma das opções de turismo mais promissoras e seguras para este momento, em que se deve evitar aglomerações, é o turismo em áreas naturais. O Dia Nacional do Turismo Ecológico, celebrado no dia 1º de março, foi instituído justamente para incentivar a conexão entre as pessoas e a natureza, além de promover a consciência ambiental e a importância da preservação da fauna e da flora. A busca por contato com a natureza e a visitação de espaços naturais sempre foi de grande importância para a humanidade. A indústria do turismo busca se apropriar do desejo humano de contato com paisagens extraordinárias e, em última análise, com a natureza como motor econômico. A forma que esta exploração econômica se dá é determinante para a sustentabilidade das próprias paisagens e atributos naturais. O turismo, em razão de ser uma das principais atividades da economia brasileira, o investimento em políticas públicas para a conservação da natureza é essencial, somada à conscientização da população para que a atividade não seja predatória e continue gerando renda de forma sustentável para as comunidades locais. O turismo ecológico é uma atividade que propicia, além de aliar conservação de biodiversidade, com a promoção de atividades socioeconômicas, fomentando ainda o bem-estar das pessoas e a saúde do ambiente. A natureza cada vez mais estará no centro da atividade turística. O longo período de isolamento social provocado pela pandemia tem realçado a importância de valorizarmos e protegermos nossos ambientes naturais, que têm um papel importantíssimo para o bem-estar e a saúde das pessoas. Propostas de roteiros e experiências que agem com conservação, turismo responsável e fortalecimento das populações locais estão atraindo cada vez mais o interesse dos viajantes. Entre elas, podemos destacar alguns projetos que ganham destaque dentro do turismo, voltados para esta proposta: inovação, trilhas, viva lá e natureza. O Parque Municipal Luiz Hessler é uma unidade de conservação municipal criada a partir da lei complementar municipal
SINUC. Este visa contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional, bem como a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. A unidade é batizada com o nome de um dos precursores do movimento ecológico no Brasil, Henrique Luiz Hessler, que nasceu em 1986 em Porto Alegre, falecido em 1963, com um legado na área de preservação ambiental. O Parcão, como é carinhosamente denominado pela comunidade, é o maior espaço de lazer na área urbana de Novo Hamburgo, utilizado pelos hamburguenses desde uma simples caminhada para a realização de atividades físicas, práticas de esportes ou um maravilhoso ambiente convidativo para um bom chimarrão entre amigos. Hoje, um parcão é responsável por cerca de quase 3 metros quadrados de área verde por habitante do município, contribuindo assim para a melhor qualidade da vida da população. O local era remanescente dos lotes divididos em 1825, após o início da colonização alemã na região. O parque tem área de 54,16 hectares. A área era parte das terras do comerciante João Pedro Schmidt, imigrante do estado de Hessen, na Alemanha, em 1857 e considerado um dos fundadores do município de Novo Hamburgo. O parque se encontra em uma zona de tensão ecológica, onde elementos de 2 biomas, o pampa e a Mata Atlântica, podem ser evidenciados, criando assim uma interessante biodiversidade. Cabe-se destacar a presença de vários grupos de animais e vegetais de interesse científico na área. Entre elas estão os parasitacídeos, 2 deles de acordo com os estudos elaborados pelo Departamento de Zoologia da URGS, endêmico da região do parque. Também as dróseras, plantas carnívoras, aparecem no parque, mesmo em meio a uma área com grande presença de indivíduos jovens de pinheiro. A prerrogativa do Sistema Nacional de Unidades de Conservação para a categoria de uso sustentável, na qual o parque está inserido, estabelece como objetivo para o parque de manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizar o uso racional e sustentável com os objetivos de conservação da natureza. De fato, como apresenta características de 2 grandes biomas gaúchos, há uma série de potencialidades e fragilidades dentro do sistema ambiental do parque, que demandam cuidados, mas que apresentam certa plasticidade ecológica, mediante os cuidados e o devido zelo para com esse rico patrimônio natural. Está em andamento o Programa de Educação Ambiental, PEA, do Parcão, proposto dentro do escopo do Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado de Novo Hamburgo. O parque está aberto à visitação pública diária. No espaço das trilhas orientadas se realizam atividades focadas na educação ambiental, entre elas identificação de espécies vegetais presentes na unidade. Em 1985, tendo à frente o artista plástico Ernesto Frederico Schaeffer, já se pensava na manutenção das características históricas da cidade, principalmente de Hamburgo Velho, marco da fundação do município. O trabalho previa a utilização daquela área para a criação de um parque público. No dia 31 de janeiro de 1986, uma comissão denominada Grupo do Parque se reuniu com o então prefeito da época, Atalíbio Foscarini, para a implantação do projeto, começando uma campanha comunitária liderada pelo projeto em Novo Hamburgo como meta, com o apoio da União Protetora do Ambiente Natural de São Leopoldo e Movimento Hessler. Em outubro de 1986, foi assinado o Decreto Municipal 108, declarando a área de utilidade pública para fins de desapropriação. Em abril de 1989, foi promulgada a Lei Municipal nº 12, autorizando o Executivo Municipal a instituir a Fundação Pró Parque de Novo Hamburgo. No dia 19 de novembro de 1990,
Foi firmado acordo entre a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e a empresa proprietária da área. É assinada a escritura da mesma, sendo considerado esta a data de criação do parque. O nome dado ao parque é homenagem a Hessler. Em 3 de abril de 1990, foi editada a Lei Municipal número 20, denominando o Parcão como um parque municipal Henrique Luiz Hessler. No ano de 1992, foi instalada no Parcão a infraestrutura básica, que foi denominada de Projeto Embrião. A instalação era constituída de sanitários, praça de brinquedos infantis, jardins, bancos, pista para a prática de ginástica, vigilância, entre outros. A população foi incentivada a utilizá-lo como opção de lazer ativo e contemplativo. Em 1º de março de 1999, foi aprovada a Lei Municipal 167, instituindo o Plano de Manejo do Parque Municipal, dispondo das normas de uso e de ocupação do mesmo. A inauguração da sede administrativa e de educação ambiental ocorreu no ano de 2002. Houve uma revitalização do parque em 2005, com a instalação de novos brinquedos e aparelhos para as trilhas de caminhada. Em março de 2007, a Prefeitura de Novo Hamburgo recebeu parecer favorável da Divisão de Unidades de Conservação da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. O parecer incluiu a unidade no Sistema Estadual de Unidades de Conservação. O parque foi enquadrado por suas características fisionômicas e bióticas na categoria de Área Relevante de Interesse Ecológico, ARE, nos grupos de unidades de uso sustentável, conforme Lei Federal nº 9.985 de 2000. Em setembro do ano de 2007, foi firmado o convênio de cooperação mútua entre a Prefeitura Municipal e então Centro Universitário Fevale, resultando em menos 9 projetos de pesquisa na área do parque.